Bíblias, na segunda epístola de João. Vai ter programação com as crianças. Não tem nada anotado aqui, mas as crianças podem sair por aqui até 12 anos, irmãs, Até 12. Crianças até 12 anos podem se dirigir à programação infantil. Segunda epístola de João. Deixa a sua Bíblia aberta e pronta. Deixa as crianças sair para a gente ler a palavra com tranquilidade. Ninguém está preocupado em terminar o culto, pegar ônibus, ir para casa trabalhar. Aquiete aí o seu coração. Aproveite cada instante para nós aprimorarmos a nossa fé. Segunda de João. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 3 e depois do verso 7 ao verso 9. Diz assim, do verso 1 ao 3: o presbítero, que é João, também apóstolo, a senhora eleita, a igreja a quem ele direcionava a epístola, e a seus filhos, as quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Verso 7 ao 9. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne ou em corpo. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Os irmãos podem sentar-se. Vamos tentar, irmãos, nessa manhã, fazer uma conexão entre os versículos, para procurar extrair deles o melhor possível para a nossa compreensão do que João falou sobre a verdade. Porque o que está em causa aqui é a verdade, e a verdade que está nele e na igreja. Preste atenção, a primeira grande lição aplicada ao texto é que há uma verdade absoluta, e esta verdade chama-se Cristo e tudo que emana de Cristo. E essa verdade que é Cristo e tudo aquilo que foi aplicado ou emana de Cristo, encontrou guarida no coração da igreja, que também guarda a verdade. Não porque ela tenha poder, mas porque podemos dizer que ela é receptáculo da graça de Deus. Ela recebeu da parte de Deus algo que lhe favoreceu na vida espiritual. Algo que é de suma importância
para a nossa comunhão com Deus, para aumento e crescimento dessa comunhão com Deus e para vivermos nesse mundo e vivermos os desafios que estão à frente de cada um de nós. E, baseado nisso, João nos chama a atenção aqui, e eu posso até dizer com uma palavra muito forte, com uma palavra muito oportuna, com uma palavra que tem um significado profundo, porque ele aqui no verso de número 8, ele com uma simples palavra ou com um simples verbo, inquieta a gente, chama a nossa atenção, provoca a nós uma grande atenção. Ele diz: olhai por vós mesmos. O verbo olhar aplicado ao texto, olhai, é o que nós buscamos lá na gramática, extraímos que João tem uma fala no imperativo, dando uma ordem, falando de forma consistente, falando como quem tem autoridade, falando, meus irmãos, porque ele pode falar nestes termos. E digo mais, João nos chama a atenção, falando com a autoridade, e digo para vocês uma coisa, o que ele disse aqui não pode ser questionado, nem por mim, nem por você, porque o que João falou, em outro momento foi dito que ele não falou de si próprio, mas falou por orientação e por inspiração do Santo Espírito de Deus. Então o que está posto é uma regra, é uma preocupação, é um cuidado que vem do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus quem é? Uma força ativa, como dizem as testemunhas de Jeová? Não. É uma pessoa consciente, é uma pessoa que opera, que sente, que age e que para nós é a orientação precisa para conhecimento pleno da verdade que João falou. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E quando ele fala através de um apóstolo, e esta fala foi transmitida através de uma escrita, não pode ser questionada. Tem uns bonitão hoje em dia que querem questionar a palavra de Deus, dizer que ela está ultrapassada, dizer que ela não tem mais respaldo para estar sendo pregada como estava há algum tempo. Mas esses tais não compreendem a verdade da palavra de Deus, por isso dizem asneiras. Não têm o discernimento espiritual, por isso falam na carne. Mas todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, sabe que esta palavra tem validade no passado, tem validade no presente e terá validade enquanto existir mundo aqui para ser encarado. E digo mais, esta palavra permanecerá para sempre. Não sou eu que estou dizendo, foi o Filho de Deus que disse: a minha palavra permanecerá para sempre, e todo aquele que fizer o que eu mando, permanecendo nela, também permanecerá para sempre. Por que João fala nesses termos, no tom imperativo, irmãos? Porque João, juntamente com os demais apóstolos, é a maior autoridade abaixo de Cristo. Aliás, se nós prestarmos bem atenção, o que foi escrito aqui pela pena apostólica já diz categoricamente isso que nós estamos dizendo. Nós obedecemos ao que os homens apóstolos escreveram sob influência do Espírito. E criou-se uma regra, criou-se uma norma cristã. E digo, toda vez que a gente fala de norma, irmãos, toda vez que a gente fala de regra, é um problema nesse mundo tumultuado, que não gosta de normas e que não gosta de regras. O crente, podemos ser bem sinceros,
pode até não gostar de normas e de regras, porque se a gente for olhar para dentro da nossa natureza humana, que foi rebelde para com Deus, ela se mostrou rebelde, se mostrou incapaz de desejar estas coisas. Mas o Espírito de Deus habita dentro do crente, e por força da influência dele dentro da gente, a gente cede aos anseios dele e faz diminuir os desejos carnais que estão em nós. Por isso a gente diz que temos prazer na lei do Senhor, que amamos a lei do Senhor, seja ela o que for. Um prefeito pode dizer uma coisa, a gente vai obedecer por uma questão de ele ser uma autoridade. Um governador vai estabelecer uma norma, uma regra, a gente vai obedecer. Um presidente pode estabelecer uma norma e a gente vai obedecer, porque a palavra nos induz a fazer isso. Até o ponto de isto dessas instituições não ferirem os preceitos das Escrituras. Porque no momento que entrar conflito entre o que está sendo dito por uma autoridade governante, muito embora ela tenha sido constituída, e a palavra e a verdade de Deus, importa antes obedecermos a Deus do que aos homens. Doa em quem doer, mas nós preferiremos obedecer a Deus do que aos homens. João era autoridade, por isso a gente segue o que está escrito nas normas e condutas estabelecidas na palavra. E também é notório pela forma como João falou nas suas epístolas, e você pode falar que João tem uma sensibilidade maior do que os demais apóstolos. João fala de uma forma a não adular, mas a provocar no crente um entusiasmo pela boa conduta, pela linguagem mais afetuosa da virtude chamada amor. Ele nos induz a pensar que nós podemos chegar à presença de Deus, recebermos o favor dele, amá-lo e vivermos sem qualquer problema. Posso até dizer também que João, por uma experiência, era conhecedor do coração do homem. Aliás, nós que pregamos o Evangelho e temos um pouco do discernimento espiritual, quando dialogamos com uma pessoa, logo sabemos algum problema que de repente possa estar ocultado ali. Mas João, talvez por ser um apóstolo, uma autoridade, uma pessoa que exigiu-se mais dele, tinha uma visão bem maior, bem mais ampla, bem mais aprofundada do que nós, de modo que ele percebeu tanto o coração dos ímpios, porque aqui na epístola ele fala de um tal enganador e de um tal anticristo que já existia na sua época. Ele soube discernir a situação que estava ocorrendo lá em oposição a tudo aquilo que ele estava ensinando, porque já vem muita gente enganadora, que entra no mundo e não confessa Jesus como Senhor e está tentando desqualificar que Jesus veio em carne, veio em corpo, de fato veio ao mundo como homem. João disse, estes daí, as intenções deles são de engano e são de alguém que é anticristã. Por isso ele soube discernir o coração ímpio, mas soube discernir também o coração dos crentes, e apelou de forma espiritual para a boa consciência dos irmãos, a fim de que eles não perdessem o bom depósito em Cristo, o bom favor de Cristo Jesus. Quando João fala nesses termos, primeiro de autoridade e segundo de conhecer o coração dos homens, a gente pode dizer que ele tem toda essa qualificação escrita por ele mesmo. Na primeira epístola universal de João, logo no primeiro capítulo, do verso 1 ao verso 4,
ele diz a razão da sua autoridade, o porquê dele estar agindo daquela forma. Está escrito: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Olha aqui a qualificação de João para demonstrar sua autoridade. Ele viveu e respirou de um determinado momento da sua vida até o final, o que ele diz aqui. Ele viu, ele viveu, ele tocou, ele provou, ele estava junto. Não é à toa que Jesus confiou a ele esta palavra, ou transmitir esta palavra. Talvez muitos dos apóstolos não tenham deixado algum escrito, porque a tarefa que lhes competia fosse mais uma tarefa de evangelização, fundação e organização das igrejas naquela época. Mas coube a João, coube a Pedro, coube a Paulo transmitirem a palavra nos termos que nós encontramos. Paulo com uma expressão mais robusta do Evangelho, João de uma forma mais sensível e Pedro de uma forma bem modificada daquele Pedro que a gente encontra nos finais do Evangelho e transmitindo a alteração e a modificação do Evangelho. Ou seja, todos estes homens que viveram experiências profundas com Cristo ganharam respaldo. E eu ouso dizer, irmãos, que eles chegaram a viver experiências maiores do que a que nós podemos viver, porque eles eram apóstolos. Eles são o fundamento da igreja. A igreja está amparada no que eles escreveram e no que eles ensinaram. É claro que a pedra principal é Jesus, e eles não falam de outra forma, eles não falam de outra coisa. O centro da atenção deles é Cristo. Mas eles tiveram experiências profundas com Jesus. Pastor, eu discordo. Amém, você pode discordar. Mas me diga uma coisa: você viu Jesus transfigurado? Jesus arrebatou até o terceiro céu? Pastor, eu conheço uma irmã que foi ali até o terceiro céu, viu lá um quarto cheio de caixinhos de ouro das irmãs que cortavam o cabelo. Onde é que tem na Bíblia isso? Eu creio em visões bíblicas, mas não creio em coisas que estão fora do que está escrito na Bíblia. Na Bíblia não existe céu, meus irmãos, com quarto de cabelo dourado de irmã que cortou cabelo, não. Paciência. Se as irmãs cortam o cabelo mais do que é devido, deixando o cabelo dela curto, como de um homem, a palavra de Deus já diz que ela está errada. Se um homem pega o cabelo dele e deixa o cabelo dele crescer como de uma mulher, a Bíblia já diz que ele está errado, não precisa revelação, não está escrito. Eles eram a autoridade, eles têm autoridade para tanto. E João conhece muito bem o coração dos homens ele conhece bem o coração. Mas vamos aqui, irmãos, diante desse breve preâmbulo aqui, também procurar entender o que João fala sobre a questão que está posta aqui. Em outro texto das Escrituras. Quando ele diz, no mesmo capítulo que nós iniciamos, no verso de número 9.
que Jesus veio também e na sua ação para purificar-nos de toda a injustiça e exige de nós o que nós chamamos de purificação. Purificação na Bíblia, entenda, não é um ritual, não é um cerimonial religioso sem a devida meditação e consciência. Purificação é algo que não procede de uma ação baseada em obras. É uma operação espiritual que vem da parte de Deus. É Deus que nos purifica. É Deus quem perdoa os nossos pecados e por Ele nós somos purificados. E eu gostaria de, baseado nessa máxima da Bíblia que diz que Deus nos purifica, fazer uma relação com aquilo que nós encontramos no verso, também de número 8, que diz que nós não devemos perder o que temos ganho. Nós fomos purificados, João fala disso, e ele diz que nós devemos ter cuidado, bastante atenção, devemos cuidar de nós mesmos, para não perdermos aquilo que temos ganho. João fala no que a gente pode chamar de um presente contínuo. Temos ganho, algo que vem de uma ação contínua. Nós estamos ganhando agora e continuaremos a ganhar. E este ganho continuará enquanto nós estivermos em comunhão com Ele. Ou seja, a purificação, que é a ação de estarmos liberados de toda a má conduta, de todo o infortúnio do mal que prejudica a nossa comunhão com Deus, deve ser mantida. E isso deve ser encarado como algo que é de grande monta, de grande ganho, de grande valor espiritual. Preste atenção ao que eu estou dizendo. Um crente purificado é alguém que tem uma grande riqueza espiritual diante de Deus, porque ele tem acesso fácil e tranquilo a Deus, tem uma liberdade de consciência maior, e é isso que é importante de você começar a guardar. Quem está purificado tem garantido seu ganho hoje, amanhã e depois. Se você voltar no texto que nós lemos, ao verso de número 3, João fala que é importante que a graça, que é o dom imerecido, seja conosco, bem como a misericórdia e a paz. E tudo isso deve vir do Pai e do Filho. Tranquilo aí? Por conta de nós sermos purificados, nós devemos manter a graça, a misericórdia e a paz. Tá certo? E é importante que nós pensemos dessa maneira. Deus nos purificou para sermos puros, para sermos imaculados, para sermos segundo a sua vontade, para vivermos uma experiência de santidade. Purificado é alguém que é santificado. Purificação é a mesma coisa de santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê ao Senhor. É um preceito bíblico. É algo que deve ser um alvo no coração do crente. Se alguém aspira a alguma coisa, aspire primeiramente a santificação na sua vida, o resto vem como consequência. Quanto mais santo você estiver, mais oportunidades da parte de Deus você terá. Pastor, para ganhar muito dinheiro, o evangelho da gente não é evangelho de prosperidade não, irmão. O evangelho da gente é um evangelho de singularidades espirituais. Se você for santo, eu garanto que nem o prêmio da loteria vai garantir a sua comunhão com Deus. Mas se você for santo, você vai estar cheio da presença dEle. Você terá a oportunidade de abrir esta palavra e dizer: eu entendi o que Jesus disse aqui. Esta palavra, pastor,
foi para mim, estou guardando no meu coração. Senti aqui uma missão para fazer da parte de Deus. Pastor, sinto que Deus vocacionou a minha vida para isso. O que é isso senão resultado de uma santificação proveniente da vontade de Deus? Agora, quando você não está no centro, irmãos, é dizer, pastor, está tudo ruim para mim. Eu não estou conseguindo ver nada lá na frente. Só está vendo, está aqui debaixo. É só coisa ruim para um lado, é só coisa ruim para o outro. Eu não consigo enxergar nada. Obviamente que o fardo das dificuldades podem ocasionar uma dificuldade maior no processo de santificação, mas não é empecilho não. Não é empecilho não. Você pode ser o sujeito mais atribulado do mundo, mas não tem tribulação que suporte a grandeza de Deus, irmão. Você já pensou nisso? Um crente, madurão lá, de barba e bigode já na fé, reclamando de tribulação na vida. Que é isso, irmão? Deixa a fase de menino para trás. Essa é a hora da maturidade espiritual. É a hora do desprendimento espiritual. É a hora de você encarar e dizer, rapaz, eu tô pisando aqui, mas estou me sentindo nas alturas. Sentir nas alturas é sentir que está bem pertinho da presença de Deus. Olha a simbologia da Bíblia. É estar bem em comunhão com Ele, bem alinhado. Por que Paulo fala que nós devemos estar nas regiões celestiais, nas mansões celestiais? Porque a ideia de proximidade com o Todo-Poderoso nas alturas é muito forte. É diferente de você dizer assim, vocês crentes estão aí na terra, porque você indutivamente leva alguém a viver suas experiências terrenas, mas quando você começa a botar o crente para cima, aí você diz, não, pai, para mim está aprumado aqui com o reino de Deus. Quando você vê lá, por exemplo, Jacó sonhando com a escada, o que você pensa? Que é para descer? Não, é para subir. Não é para ficar embaixo, não. É para subir. A escada está na sua frente, o que você vai fazer? Não tem lógica você ficar parado olhando para a escada, é para subir. Pastor, mas Jacó não subiu. Mas a ideia de olhar para cima está posta no texto bíblico. Essa é que é a questão. Por isso, irmãos, a gente tem que entender estas verdades simples, que são muito pregadas, há anos são pregadas e sempre a gente tem que estar renovando. E eu penso uma coisa, que existe uma certa dificuldade para a gente pregar em santidade, principalmente nos nossos tempos, por causa de uma razão, que eu vou chamar aqui de uma razão cultural, mas que vai ser explicada gradativamente aqui à medida que a gente for falando. Eu vou fazer uma ponderação aqui, mas entenda aonde eu quero chegar, tá? E eu não vou fugir ao que dizem as Escrituras, até porque eu não tenho autoridade nenhuma para desfazer do que está nela. Tenho apenas a possibilidade de transmitir o que nela está escrito. Eu acho que a maioria das nações, com exceção de uma, tem uma certa dificuldade na compreensão do significado de purificação e santidade. Até porque nós não fomos preparados culturalmente para esse tipo de ação. Por isso, nós somos chamados de nações gentílicas. A única nação que não é gentílica no mundo, segundo as Escrituras, é Israel, ou o povo judeu, ou o povo hebreu. Porque desde o Antigo Testamento, eles foram constituídos por causa de Abraão como povo de Deus. E desde então, foi se administrando uma palavra para Abraão e para seus descendentes, a fim de que eles conhecessem o Deus de Abraão, que depois passou a ser o Deus de Abraão e de Isaac.
e que depois passou a ser o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por que ele passou a ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Porque Abraão andou nos caminhos do Senhor. Porque Isaque andou nos caminhos do Senhor. Porque Jacó andou nos caminhos do Senhor. Aliás, em Abraão nós encontramos uma frase de Deus, na qual Deus chega para Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ao contrário do que existia nas outras nações. Nas outras nações, meus irmãos, não tinham regras, senão aquelas normas sociais, governamentais, muitas vezes tiranas naquela época, mas um povo que realmente vivia uma experiência genuína de moral, uma experiência genuína espiritual, era o povo israelita, era o povo separado. Eles foram separados, diz a Bíblia, para não serem contaminados com o restante do mundo, porque as outras nações não queriam saber de Deus. É importante nós dizermos isso. Vocês dizem que Deus escolheu Israel e as outras nações Deus não escolheu, não? Ele até poderia escolher, mas as outras nações não quiseram ele. Por que Deus escolheu a Abraão? Porque existia um forte indício no coração de Abraão para uma vida devotada a Deus. Neemias fala disso lá no capítulo 6. E quando Deus encontrou no coração de Abraão essa predisposição para o servi-lo, Deus se manifestou, se revelou a Abraão e firmou com Abraão um pacto. Por que ele firmou um pacto com Abraão? Porque Abraão queria ser um devoto do Senhor Deus. As outras nações não queriam. É difícil se compreender isso. Mas Deus dá liberdade. Deus dá liberdade. Deus deu liberdade ao homem até de pecar, deu liberdade de escolher os seus deuses, mas Deus também restringe as suas bênçãos para aqueles que o amam. Isso é uma questão de justiça. Por isso, desde aquela época da escolha, Israel foi chamado povo de Deus, e todo aquele que não era da nação judaica era chamada de nação gentílica. E para demonstrar que Deus tinha misericórdia com qualquer pessoa que quisesse servir a Deus, bastaria querer ingressar no povo israelita. Eu quero abandonar este povo pagão, gentil aqui, e ingressar no povo de Deus, porque eu quero ser povo de Deus. Moisés fala disso nas instituições de recepção de um estrangeiro junto do povo judaico. A pessoa deixava a sua conduta, a sua nação de lado e voltava-se para aquela, porque ela acreditava que Deus era com aquele povo. Vocês se lembram de Raabe? A Bíblia chama Raabe de uma meretriz, aquela que estava lá nos muros de Jericó. Lá no capítulo 11 de Hebreus está dito que Raabe é uma das mulheres que nos inspiram a fé. Porque quando ela compreendeu a dimensão do amor e da grandeza de Deus, ela deixou a sua vida de lado e se uniu aos israelitas. Deus a aceitou, vindo de fora para dentro, mas ela, digamos, converteu-se aos moldes do Antigo Testamento. Mas se a gente for observar as outras nações, ninguém queria nada com Deus. Por isso, irmãos, as nações gentílicas não tinham herança cultural de instrução acerca da vontade de Deus, acerca da purificação, acerca de um sacrifício messiânico. Teoricamente, a gente pode dizer que eles não teriam, assim como nós, condições de absorver as promessas messiânicas, já que eles não teriam sido preparados para esse fim. Porque quando você é preparado, amém, é uma bênção. Mas quando você não é preparado, a coisa modifica-se. Por exemplo, se você vai fazer um Enem,
não é? Não é um exame para provar o seu nível de conhecimento? A título de exemplo, faça um Enem sem estudar, para ver se você passa. Vou confiar em Deus. Passa não, camarada. Deus vai me dar o gabarito. Vai não. Deus não é injusto com quem estudou não, viu? Deixe de querer ser enrolão e vai estudar. Se você faz um exame sem preparação, você não passa. E há até quem estuda e não passa. Ou seja, estou pondo aqui para entendermos que existe uma necessidade de preparação. Nós não tivemos, meus irmãos, uma preparação com respeito a questões de purificação, até porque a gente vivia a vida como pessoas loucas, transloucadas, vivíamos no mundo aí, vivendo os seus devaneios, os seus deleites com grande intensidade. Quantos de nós hoje não estariam há anos atrás, no domingo pela manhã, já embriagado, ainda cantando as músicas e as marchinhas da noite passada? Eu não sei não. Quantos já não tinham se prostituído 1, 2, 3 vezes durante a noite e a madrugada? A gente vivia sem regras. A gente vivia, meus irmãos, sem essa preocupação. Era tudo muito liberado. Faça o que você bem entender. Não existia essa preparação, mas o povo israelita, até na comida tinha restrição. Até no que eles ingeriam, eles tinham que ter preocupação. Ou seja, desde lá, o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, já existem instituições que induzem os judeus a se prepararem para uma purificação, para não se deixarem contaminar com o impuro. Vocês se lembram da visão de Pedro, quando Pedro estava orando e de repente apareceu para ele uma visão de animais que segundo a lei eram impuros, e ele ouviu uma voz que dizia: mata, Pedro, e come. E Pedro disse: longe de mim, Senhor, não vou fazer isso não, porque são impuros. Aí a Bíblia diz: não considere impuro que Deus purificou. Ele não estava entendendo aquela visão naquele momento, mas a partir da revelação de Deus, ele entendeu. Mas eles tiveram uma preparação, eles tiveram uma preocupação da parte de Deus, para que pudessem ser instruídos no caminho da purificação, porque eram povo de Deus, porque queriam ser povo de Deus. Ah, pastor, mas Israel foi rebelde. Foi, muitas vezes foi. Quando era rebelde, vinha o chicote de Deus. Não é o que eu estou dizendo não, é o que está posto na história. Se alguém não crê na Bíblia, crê no historiador chamado Flávio José, vá lá ver a história dos Hebreus, que ele narra pelo discurso oral as experiências que foram transmitidas de geração em geração para o povo. E veja se ele não fala nesses termos. Israel, quando estava frio espiritualmente, quando estava pecando, ele estava sendo aprisionado, ia para o exílio, vinha uma praga. E isso tudo não era como um ato de punição, não. Porque punição tem uma conotação bem mais forte do que nós imaginamos. Era um sinal da parte de Deus de reprovação para que eles pudessem ser reintroduzidos no caminho da purificação. Nós não tivemos isso. Nós não vivemos essa experiência. Por isso, quando muita gente tem dificuldade de recepcionar, por exemplo, a graça do Salvador e a sua misericórdia pelas pregações que nós fazemos, a gente vê isso daí, a falta de preparação para este momento, mas também a força da religiosidade das nossas regiões. Isso é fato, irmão. Isso é fato. E é perceptível no que nós podemos dizer. Mas é claro que existem as suas exceções. Vamos fazer aqui uma ponderação quantitativa aqui. Acho que Fortaleza tem 2.500.000 habitantes.
muitos desses 2.500 se professam cristãos, mas nem todos que se professam cristãos são genuinamente cristãos, porque não compreendem essas verdades das Escrituras. Se dizem cristãos pela força religiosa do catolicismo romano, por exemplo, e de outras seitas que se chamam cristãs, mas são pseudo-cristãs. Mas se a gente vê a quantidade de pessoas que entenderam e conheceram o que está nas Escrituras, a exceção, a gente vai ver que é um número bem reduzido. Eu vou chutar, eu não sei não, tá? De 2.500.000, digamos que 500.000 pessoas sejam genuinamente pessoas cristãs, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. É um número bem reduzido, não é? Diante desse grande quadro, cerca de 20%. Eu estou até exagerando, não sei nem se tem esse número todo, mas é uma medida de exemplo. Vejam como isso demonstra também a dificuldade das pessoas entenderem os propósitos de Deus nas Escrituras. Mas a exceção, que são esses 500.000, que somos nós, que acreditamos que Jesus é o Salvador, entregamos a sua vida a Ele, colocamos o nosso coração no seu altar, lutamos para viver uma vida de santidade. Nós somos esta exceção que procuram fazer valer o que esta palavra nos ensina. Mas o interessante é que, por sermos uma nação, ou de uma nação gentílica, nós encontramos respaldo nas Escrituras para olharmos uma narração que nos é muito familiar e que está muito alinhada com aquilo que fomos e somos hoje. Por exemplo, quando a gente pega o Evangelho de Mateus, eu acho que no capítulo 15, e o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 7, que fala sobre a mulher cananeia, a gente encontra ali um protótipo das nações gentílicas. Aquela mulher representa as nações gentílicas, nos representa. Está ali clamando a Jesus por ser a exceção, mesmo que aqueles que são os privilegiados estivessem rejeitando a Cristo, mas aquela mulher sirofenícia, a exceção, vai até Jesus. Ela prefigura, ela é um símbolo de todos nós, porque ela chega ali para Jesus em uma situação bem delicada. Bem delicada por quê? Porque vejam só a história daquela mulher. E eu gosto da história daquela mulher porque ela representa, como eu disse, muito da história da gente. Por a gente ser a exceção, a gente luta até o fim para ser realmente entendido como essa exceção que precisa do favor de Deus. A Bíblia diz, existem uns detalhes que talvez a gente não perceba de imediato, que Jesus foi para uma casa nas regiões de Tiro e de Sidom. E lá naquela casa, ele não queria que ninguém fosse para lá onde ele estava. Mas a mulher sirofenícia, que tinha ouvido falar de Jesus, soube que ele estava naquela casa. Não sei como, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que a mulher soube que Jesus estava numa casa que não queria ser incomodado. Por quê? Não sei se ele estava atendendo alguém, não sei. Mas sei que a mulher foi lá, na casa onde ele estava, entrou de casa adentro,
mesmo que Jesus não quisesse que os outros soubessem que ele estava lá, e se lançou aos seus pés. Preste atenção. A Bíblia diz que ela, dentro da casa, lançou-se aos pés de Jesus. A Bíblia não fala dessas formas de forma clara, não. Você tem que fazer uma junção da história de Mateus com a história de Marcos para poder entender isso que eu estou dizendo. Para chegar nessa história, como eu estou dizendo. A mulher se jogou, se lançou, se prostrou diante dele lá. Lançou aos pés, é como está escrito. Ora, alguém que se lança aos pés de outrem não é alguém que exige autoridade. Não é verdade? Se você chega diante de uma pessoa e se lança aos pés dela, o que você está dizendo? Ó, eu sou tão inferior quanto os teus pés é para ti aqui, ó. Olha a posição que eu estou me colocando. Humildade, submissão, sujeição. Olha o que é que aquela mulher fez para Jesus. Ela se sujeitou a Jesus e reverenciou ele naquele momento ali. Irmãos, é um negócio impactante, não é? É uma das cenas mais bonitas das Escrituras. Pelo menos para mim, eu acho. A mulher se prostrando aos pés de Jesus é algo ali sublime. E aí o que é que Jesus faz? Diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Porque naquele momento ali a mulher clamou por uma solução dos seus problemas. Ele ouviu a mulher falar. Ele ouviu o que a mulher tinha a trazer para ele. Mas a Bíblia diz que Jesus não deu sequer uma palavra para aquela mulher. Pelos vistos, quando aquilo aconteceu, eu acho que Jesus saiu. Entenda uma coisa, eu não acredito que Jesus estava com raiva, porque é o que muita gente pode pensar. Jesus não estava odiando ninguém naquele momento, e a gente sabe por quê. Mas a Bíblia diz que Jesus saiu daquela casa e seguiu o caminho. E a mulher que estava prostrada ficou na casa se lamentando, chorando, deixando o seu problema lá e pedindo atenção como vítima aos que lá estavam? Não, senhor. A mulher conhecia quem era Jesus. Eu penso que aquela mulher saiu da casa, Jesus na frente e ela atrás. Ela não foi nem para frente, porque ela não se achou nem digna, ela ficou atrás. A Bíblia diz que ela ia seguindo a Jesus, gritando. Você sabe o que é um grito? Alguns aqui já fizeram isso hoje, né? Deram glória a Deus. Quando você vê o irmão dormindo aí, dá um grito de glória a Deus no pé do ouvido dele. Faz isso, que é bom para ele. Pois bem, a mulher saiu atrás, que é bom que a gente diga isso. A Bíblia diz que aquela mulher saiu atrás. Mais uma vez, uma demonstração de humildade daquela mulher. Eu não sei o que é que ela estava gritando, mas eu acho que aquela mulher dizia: Jesus, tem misericórdia, Jesus. Olha para o meu problema, Jesus. Eu já ouvi muitas histórias tuas e sei que tu és um grande homem, um Messias, talvez. Eu não sei o que é que aquela mulher dizia, mas ela gritava. Irmãos, e Jesus, nada. Seguindo o seu caminho, ele andava e nada lhe incomodava. Chegou um ponto, irmãos, que os discípulos ficaram envergonhados. E Jesus andando, eles beiraram assim o mestre e disseram: Jesus, pelo amor de Deus,
Chega uma pessoa descrente na igreja e diz assim: irmãos, ore por mim. Não, porque Deus não responde essas orações por mim. Ore. Tenha medo de orar, não. A pessoa vai pedir oração, irmão. Ore. Pastor, mas ela é de outra religião, ela pode ser até ateia. Pode ser até ateia. O testemunho que eu vou dar agora não foi por causa de mim, não, mas por causa de um contexto que se criou. Semana passada eu fui visitar um irmão muito querido na UTI de um hospital. Lá eu orei por ele, a maninha orou por ele. Nós oramos pelas famílias que lá estavam, com os entes queridos lá na UTI também, várias famílias sedentas por ouvir a palavra de Deus. E ontem os pastores foram visitar, os pastores da igreja dele foram visitá-lo, e um médico, e ele já está há um bom tempo internado na UTI, há meses. E o médico, vendo essa relação que ele tinha com a igreja, com os irmãos indo lá, que é ateu, ontem se sensibilizou e aceitou a oração dos irmãos. E a irmã mandou uma foto para a gente, os irmãos orando e ele de cabeça baixa. Deus falando, irmãos. Deus operando no coração das pessoas. Pastor, mas aquela pessoa é endemoniada. Ore por ela. Tenha medo não. Ou você acha que Deus não resolve o problema dela, irmão? Deus abre o mar vermelho, Deus derruba a muralha de Jericó, Deus prepara uma nova Jerusalém, e Deus não é capaz de resolver um problema de um pecador ainda não reconciliado com Ele? Irmãos, o meu Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus na terra, Deus é Deus no céu, Deus é Deus em todo o universo. Deus não está do outro lado do universo para que o seu poder aqui seja dado em medida, não, a conta gota não. Deus pode estar até do outro lado do universo, mas a mesma força do seu poder que opera lá, opera aqui. Mas os discípulos disseram: manda embora. Despede, rapaz. Aí Jesus, eu acredito que Jesus, meus irmãos, falou de uma forma muito sábia. Não foi de uma forma qualquer. Jesus falou querendo ser maldoso, não. Ele disse, sabendo que a mulher era cananeia, sirofenícia, Jesus mostrou a restrição da sua vinda, porque João já tinha dito, ele veio para o que era seu, e aqui ele confirma, eu não vim senão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a missão de Jesus era aquela, pegar o povo israelita que estava desamparado, sem pastor, e trazê-lo de volta para Deus, porque ele estava desgarrado. Eu não sei se a história do centurião romano foi antes ou se foi depois. Eu também não sei se as narrativas dos evangelhos, elas estão em ordem cronológica. Aparentemente sim, mas não dá para a gente ter precisão se elas estão realmente seguindo uma linhagem cronológica. Mas suponhamos que aquela mulher, quando ouviu Jesus dizer isso, que só tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, talvez, se ela tivesse ouvido falar do centurião, e como ela tinha ouvido falar das histórias, ela lembrou-se, bom, ele está dizendo isso aqui sem qualquer imposição de contrariedade. Porque quando alguém vê essa coisa aqui de Jesus, essa ação de Jesus,
acha que Jesus está sendo contraditório, que Jesus está sendo preconceituoso, que Jesus está fazendo algo que não era para ser feito, né? Mas aquela mulher pensou, bom, mas o centurião romano, digamos que ela conhecesse a história dele, mas o centurião romano não era israelita. E eu ouvi dizer que ele curou o servo dele. Por que ele não pode curar minha filha? Ora, se o servo de um centurião, de um pagão, de alguém que servia a César, recebeu uma bênção dele, por que eu não posso receber para minha filha, sangue do meu sangue? Eu estou vindo tão piedosamente aqui a ele. Quando Jesus disse isso, a mulher prostrou-se novamente diante dele e fez algo mais. O adorou. A mulher só queria ouvir ele falar. Deus tem certas maneiras de agir que nos emocionam e colocam assim no nosso coração um sentimento cheio de esperança. Queira só que Deus fale, porque o resto você desenvolve, ainda que seja objetando alguma coisa que você está pedindo. Com Moisés também foi desse jeito, né? Deus disse, vou destruir esse povo. Aí Moisés, tudo bem, Senhor, mas tu vai destruir, risca o meu nome do livro da vida, ao invés de tu fazer isso. Aí a Bíblia Sagrada diz que Deus se convenceu da oração de Moisés e não destruiu o povo, nem riscou o nome dele do livro da vida. Ou seja, não que Deus quisesse fazer aquilo, mas muitas vezes Deus fala alguma coisa para ver a nossa reação. Jesus disse, essa mulher está insistindo, então deixa eu falar uma coisa aqui. E a mulher vai e prostra-se e adora. Aí Jesus disse, eu quero ver se ela quer mesmo isso. E continuou. Mas não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não é bom. Aí a mulher disse, ele falou de novo. Opa, eu chamei a atenção dele. Ele está em sintonia comigo. Ele recebeu aquilo que eu apresentei. Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos filhos. Eu não sou digna de nada, eu sou cachorrinha mesmo. Eu sou realmente alguém que não merece a tua atenção, mas eu reconheço quem és tu. Aí pronto, a Bíblia Sagrada diz que Jesus virou-se para ela e disse, mulher, grande é a tua fé. Ora, irmãos, ao dizer grande é a fé daquela mulher, Jesus queria mostrar ao povo israelita, eram duas mensagens, que era necessária insistência e queria mostrar que uma mulher que não teve essa preparação que os israelitas tiveram, teve o desejo de ser a exceção e está no lugar que eles estiveram. Mas ele disse, se os judeus estão rejeitando, eu vou antecipar minha bênção para essa mulher. Vai, a tua filha está curada. Mas vejam só, irmãos, não fica por aí. Não fica por aí, não. Porque, olha, ao dizer grande é a tua fé, eu não penso que aquela mulher se viu-se daquela fé apenas para receber a cura sobre a possessão da sua filha, não. Porque essa afirmação de grande fé é a mesma afirmação que Jesus faz a um coxo que foi levado para ele no leito por seus amigos. E quando viu Jesus a cena, disse, rapaz, que grande fé vocês têm, perdoado-te são os teus pecados. Ou seja, quando Jesus disse grande a tua fé, mulher, eu acredito que no conjunto ali já estava dito, a tua fé permitiu que a tua filha fosse curada, mas te deu também uma expectativa de vida eterna. Teus pecados estão perdoados.
Pastor, por que aquela mulher não é mais noticiada na Bíblia? Não é o suficiente nessa história grandiosa? Para mim, meus irmãos, essa história é tão consistente que eu não duvido de aquela mulher ter ido para o seu túmulo de morte com a fé guardada no seu coração. Para mim é o suficiente. Para mim é o suficiente. Porque Jesus sabia que quando a fé naquele tempo entrava no coração do homem, ela entrava e não saía não. Tanto é que Jesus, meus irmãos, tinha predisposição a criar instrumentos de evangelização sem ainda o Pentecoste ter vindo. O endemoniado gadareno, quando foi curado, quis ir com Jesus, quis seguir. Mas Jesus disse, não, a obra de Deus na tua vida começa agora, mas tu não vai comigo não. Vai para os teus e anuncia tudo quanto Deus te fez. Ele sabia que aquela fé daquele homem, irmãos, tinha consistência, não voltava atrás não. E o homem foi e anunciou. E eu creio que ele ganhou muitas almas para Jesus. Pastor, e a história dele não foi mais contada? Precisa. Depois de você ver Jesus confiar a ida dele embora. A gente pensa que as pessoas que ficaram apegadas a Jesus é que guardaram a fé. Não. Pessoas como a mulher sirofenícia, como o endemoniado gadareno, eu creio, irmãos, guardaram a fé até o último suspiro de suas vidas. E foram fiéis a Deus porque Deus fez uma obra de transformação na vida deles tão tremenda que eles disseram, eu não largo mais desse Senhor. Não largo. Quando a igreja se expandiu, ele disse, opa, eu não recebi a mensagem de vocês, não, recebi direto do homem. Vou me congregar aí com vocês. Quero receber mais do que o que eu recebi naquele momento. E foi instruída na igreja. Foi instruída. Mas a questão, irmãos, abrindo um parêntese aqui, que muitas mentes brilhantes acreditam que Jesus, com essa mulher sirofenícia, estava agindo com preconceito. Jesus foi preconceituoso, demonstrando o patriarcalismo que existia entre os judeus. Essa ideia ultrapassada que hoje ainda tentam manter. Percebam, meus irmãos, que não é uma afronta simplesmente ao Filho de Deus, não. É uma falácia que tenta desqualificar a pedra angular que foi posta como a principal de toda a estrutura da igreja. A nossa estrutura não está fincada num papa, nesse pastor miserável aqui, não. Tá não. A nossa fé está fincada na rocha inabalável. Mas as pessoas que falam nesses termos que Jesus foi preconceituoso querem rachar a rocha. O problema, irmãos, é que eles batem na rocha com martelinho, que não tira nem o pó da rocha, olha. Mas eles fazem. E eles tentam, com esse tipo de situação, desqualificar o próprio Senhor, para criar uma nova mentalidade e dizer que nem tudo que Jesus falou era verdade. Ele errou, ele fez coisas que são equivocadas, então ele não merece a confiança de vocês. O melhor é nós nos ajeitarmos aqui entre nós e vermos o que é melhor para nós mesmos. Isso é a mentalidade mais costumeira que você vê no mundo hoje. E essa mentalidade aí de oba-oba é só para aliciar os desejos carnais que os homens têm, não é? Em praticar toda sorte de pecados possíveis para poder não mais agradar a Deus, e sim agradar ao seu próprio ego. Meus irmãos, toda vez que as pessoas fizerem isso, elas estão querendo intimidar você e a mim. Porque existe este movimento hoje. A nossa
peleja, briga hoje, entre aspas, briga não no termo físico da palavra, mas o nosso debate não é mais nos preocupando com doutrinas erradas, de muitas seitas e heresias, não. Hoje em dia é com o movimento hegemônico que está dominando o mundo, que é a mentalidade do anticristo, que João já falava aqui. E tem muito enganador no tempo dele, e o engano do tempo dele era dizer que Jesus não tinha vida em corpo, em carne. E no nosso tempo é tentar desqualificar Cristo, desqualificar os apóstolos, desqualificar os pregadores. Vocês já viram, irmão, a lógica louca e absurda que está sendo pregada hoje? Muitos movimentos estão dizendo o seguinte: olha para um sujeito, o sujeito é uma pessoa decente, é uma pessoa de moral ilibada, é uma pessoa que é um cidadão no sentido da palavra, cidadão pleno, é uma pessoa de boa conduta familiar, de boa índole, que não cria nenhum obstáculo ou problema para o Estado, mas por ele pregar as verdades destas escrituras, ele está sendo taxado como alguém ruim, preconceituoso, cheio do discurso de ódio. E dizem que Jesus discursou de forma odiosa. Já pensou, irmão? Vejam só a que nível chegou a mentalidade das pessoas. Elas não querem encontrar outra razão, não. Elas querem criar religiões para elas mesmas administrarem segundo o seu bel prazer. E pasmem, querem esse Deus da Bíblia junto delas. O cara pode estar fazendo toda sorte de pecados, mas não, mas eu estou aqui, eu sou de Deus, né? Eu posso viver aqui com Ele. Não, mas eu posso ser assim e fazer o que eu bem entendo. Rasga muitos textos de moral da Bíblia, não rasga no sentido literal, passa ou dá uma interpretação fajuta. Irmãos, o que tem gente interpretando a Bíblia de uma forma tão fajuta, e eu digo assim, essa palavra aqui é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse é a revelação de Deus para o seu povo e para aqueles que a quiserem ouvir. E ela tem uma sintonia entre ela mesma. Mas como existem muitas pessoas com a mente, que eu posso dizer, deturpada, pegam textos das Escrituras e reinterpretam, querendo mostrar contradições que não existem, mas que por conta de algum detalhe lá, querem mostrar que a Bíblia não é infalível, ou a infalível palavra de Deus. E querem fazer isso de forma, muitas vezes, simplória até demais. Tem muita gente que cai e se inquieta com isso daí. Só para ter uma exemplificação do fato. Uma vez chegaram para mim e disseram assim: pastor, aquele galo lá que cantou 3 vezes antes de Pedro negar Jesus não foi um galo, não, foi uma trombeta romana, não foi?
Aí eu perguntei para ele, me diga uma coisa. Pedro negou Jesus depois do terceiro toque ou não? Ele disse, negou. Isso é o que me mostra. Se foi o galo, se foi a trombeta, eu sei que teve 3 toques lá. Que fez com que Pedro soubesse. Depois do terceiro toque, eu neguei. Pronto, acabou-se. Se foi de um jeito ou de outro, está dito. E o que me importa saber é a história como foi de fato ali, com respeito ao Pedro. Mas pastor, eu não quero saber, irmão. Se o que estava em causa era a negação de Pedro, se eu quero saber se era corneta, se era galo, para mim tanto faz. Eu sei que Deus poderia agir pelo galo, pela corneta, como o pastor Glauco diz de vez em quando, né? A Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Mas se fosse Jonas que tivesse engolido o grande peixe, e a Bíblia estivesse dizendo, a gente acreditava. Mas como é que pode, pastor? Deus dá um jeito dele, se ele tivesse dado isso. Não é não? As pessoas querem encontrar respaldo na Bíblia para mostrar contradições. Esta é a palavra de Deus, irmãos, é sagrada. E eu digo mais, ela é tão sagrada que ela não impõe a obrigação de fazer ou de trazer prejuízo para ninguém. Ela só traz bênção. Ela só traz bênção. Para nós, principalmente, crentes anabatistas, ela só traz bênção e a gente redistribui as bênçãos. O crente anabatista é abençoado ou não é? É ou não é? Rapaz, é ou não é? Eu creio. Aí chega aqui um camarada que tô com raiva de você, vou bater em você, vou acabar com tua vida. O crente vai dizer, vou armar e... Pode rir que eu também dou, Heitor. O que é que ele vai fazer? Abençoai. Seja abençoado a sua vida. Faça conforme a vontade de Deus, porque a Bíblia diz o quê? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai os que vos perseguem. Não faça como a irmãzinha que rendeu o revólver e teve um problema com o carroceiro não e quis dar um tiro nele. Diga o que a palavra de Deus ensina a dizer. Abençoai os que vos perseguem. Meus irmãos, quando alguém tem os seus pecados perdoados, não tem o que dizer de contrário. Veja só, aquela mulher que recebeu de Jesus ali, eu creio, ela recebeu favor, recebeu não? Jesus favoreceu a ela, deu o dom de Deus para ela. Jesus teve misericórdia dela, não teve não? Teve compaixão da vida dela. E Jesus disse, vai mulher, a tua filha está curada. Jesus disse naquele momento, a tua filha está curada agora. Ela não voltou desesperada, querendo ver se a filha estava curada, não. Ela voltou em paz. E creio eu que ela vem dizendo, se ele disse que ela está curada, é porque ela está. Quando chegou lá, disse, a menina está curada. Que horas foi? Foi no tal hora. Aí ela disse, foi na hora que ele disse. Vale a pena ou não vale? Irmãos, olhe, o que que essa história dessa irmã tem para nós? É a profundeza da experiência que ela viveu. Ela sentiu o poder da graça na vida dela. Mesmo sendo uma pessoa que não merecia a atenção de Cristo, ela sentiu o favor dele, a misericórdia dela. E é como eu disse, para mim aquela mulher foi fiel a Cristo até o final da vida dela. Foi até o final da vida dela. De modo que eu entendo que muito embora ela não tenha tido toda a preparação, pelo ouvir o que Jesus tinha falado, ela assimilou. E ela disse, eu vou ter uma experiência com esse homem. E teve uma profunda experiência de perdão. E João, lá na primeira epístola, agora eu vou ler o texto todo. E talvez seja o que eu gostaria de dizer nessa manhã, é o que eu vou começar a dizer agora.
No capítulo 1 da primeira epístola de João, no verso de número 9, João disse assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aquela mulher sentiu o peso do perdão em sua vida. Aquela mulher sentiu-se amparada e resguardada pelo Senhor. Ela sentiu que aquele perdão, porque, irmãos, como eu disse, grande é a tua fé, ali é o presente, né, pomposo, dentro estava tudo mais lá, que a gente pode elencar aqui segundo as Escrituras. Ela pôde sentir, e aquele perdão dela é onde eu quero chegar. Foi a motivação para ela viver uma nova vida em Cristo Jesus. Se você tem dificuldade de ter santidade na sua vida, lembre-se que o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado e te encorajou a viver uma nova vida em Cristo. Não sujeito mais aos vícios, aos pecados, aos deleites, a toda sorte de impiedade. Porque o sangue de Jesus nos purifica. Ele nos torna, como eu disse, nova criatura. Ele dá um novo referencial. Ele enche o nosso coração de paz. Ele traz uma transformação. A Bíblia Sagrada diz que o termo em grego para usar isso é metanoia. É uma mudança de mente radical. É tão radical que a sensação que a gente tem é de não querer mais gostar do que o que gostava antes. E passa a gostar daquilo que Deus oferece para nós. Essa experiência é uma experiência cotidiana, diária, e vai ser e deve ser uma crescente na nossa vida. A consciência, preste atenção, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E Ele me purifica. Se você tem consciência de que pecou e confessa o seu pecado a Ele, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. É claro que eu não estou dizendo isso para você achar que o pecado é uma normalidade na vida do crente, não. O pecado não é uma normalidade, é uma anormalidade. É algo que é possível, mas que não é desejado. É algo que pode acontecer, mas vem como um acidente. Não é algo que deve ser ambicionado, mas é algo que deve ser deixado de lado. Paulo, o apóstolo, disse o seguinte, para nos encorajar: olhe, vocês já estão lavados no sangue de Jesus, parafraseando aqui com João, e o pecado não terá mais domínio sobre você. Porque vejam só, irmãos, qual é a lógica da doutrinação apostólica de Paulo? É você entender que o pecado lhe escraviza, o pecado lhe domina, o pecado passa a reger a sua vida para não satisfazer os anseios divinos. O pecado provoca em você um olhar direcionado para cá e esquecimento do olhar para cima. Paulo disse: olha, sintam a paz de Deus pela purificação do sangue, porque vocês não precisam retornar para a vida velha, vocês já têm a nova vida. Ele não tem domínio, ele não consegue mais agir. Se você pecar, qual é o grande transtorno que imediatamente você sente? É a tristeza espiritual. É aquela tristeza que vem e aí
preenche o seu coração. E aí você fica triste, encabrunhado. Não precisa correr para o pastor para confessar, não. Senão, quando o caso é público, para que a gente possa entender qual foi a dinâmica do pecado e remediar com a melhor forma possível, tanto para quem pecou, como para a repercussão do evangelho, como para a igreja como um todo. A gente não faz nada, meus irmãos, impulsivamente. A gente tem que pensar, orar e orientar junto. Mas se pecou e a tristeza bate, dobre o seu joelho. Confesse o seu pecado a Deus. E hoje, irmãos, a gente vive, mais uma vez, um período em que os pecados secretos se multiplicaram. Hoje, as pessoas até nem pecam de forma pública, porque sabem da humilhação que podem passar, do xingamento que podem receber, das retaliações que podem vivenciar. Mas hoje a gente está cercado por pecados secretos. E sabem por quê, irmãos? Por causa da má administração disso daqui. Isso aqui é bom? Maravilhoso. Se você fizer bom uso. Pastor, você faz bom uso? Faço. Procuro fazer o melhor bom uso possível. E não aceito que façam bom uso dele para mim, não. Por isso, se você tiver um número meu do WhatsApp, não mande papagaio cantando em harpa, não, que eu apago e bloqueio você. Eu quero fazer bom uso das coisas de Deus. Eu quero fazer bom uso. Mas isso daqui está sendo utilizado para o mau uso, para os pecados secretos. Né? O quarto, que era para ser um local de intimidade com Deus, virou um local de intimidade com o pecado secreto e particular. A pessoa corre para o quarto e no quarto tudo acontece, porque ela tem um mundo nas suas mãos. Ela pode ver tudo, irmãos. Ela, se está desiludida com o amor do irmão que não lhe correspondeu, vai sofrer com as músicas românticas do passado. As músicas românticas do passado fazem você sofrer. Total eclipse do coração. Você já viu essa música? Sujeito lá sofrendo os maus do amor, vai ouvir música para sofrer ainda mais. Vai lá. Tem muita vontade que na igreja os pastores façam inovação. Bote gente, chega, pastor Glauco, se eu fosse mais corajoso, eu chegava para o pastor Glauco e dizia, pastor, bora botar uns irmãos dançando lá em cima. Aí fica vendo uns doidinhos dançando umas músicas meia doida, né? E quer ser igual a eles. Tem gente que cria uma identidade secreta, não quer ser identificado, aí cria uma identidade não dele, ele cria uma outra. Ele procura uma pessoa, uma foto de uma pessoa. Eu conheço um sujeito, crente, tá certo que ele fez por brincadeira isso que eu vou dizer, e ele me contou, mas tem casos que são sérios. Ele disse, pastor, eu peguei lá, ele pegou lá uma foto do sujeito que era como ele gostava de ser, e ele não era nada disso que eu vou dizer. Era
musculoso, botava de busto para cima. Ora, qualquer menina que visse aquele... Rapaz, esse daí é um bom partido, né? Se deixasse levar apenas pelo efeito visual. Né? O efeito visual é uma maravilha, mas o que está dentro é o que é o problema, né? As irmãs e os irmãos aí, ao invés de olhar só para o visual, atentem também para o que está dentro, viu? Porque a velhice chega, quando a velhice chega, viu? Tudo, irmão, murcha, viu? As coisas assim, a cara fica diferente, né? Você já não tem mais aquele ano, então já se preparando desde jovem para esses momentos da vida adulta. Mas o sujeito cria uma identidade para enganar. E essas coisas iniciais daqui a pouco enveredam para lados mais problemáticos, né? Eu nunca ouvi como é que entra, nem quero saber, nem nunca entrei, mas aí começa a ingressar na dark web. Já imaginou, irmão? Crente na dark web, né? Web negra, ou a web das trevas, vamos traduzir assim. Se ele fosse tão criativo, né, ele poderia criar a web das luzes, né, não? Ou da luz. Ao invés de ficar refletindo a luz pela internet, dando bom testemunho, vai procurar as trevas. Nas trevas não existe porra boa, não, irmão. Eu já vi crente querendo entrar no mundo. Se preocupa com a outra coisa, vá procurar uma lavagem de roupa, vá. Ao invés de você ficar... Mas, irmão, não é para mulher não, lavagem de roupa, é para homem também. E o mais sério, a questão sexual. Tem muita gente, irmãos, apegada pelo celular a questões sexuais. Visita o mundo afora, vê inúmeras cenas, vê inúmeros vídeos, se depara com determinados problemas que são terríveis. E a Bíblia Sagrada diz que a gente deve se abster de toda forma de prostituição. Toda forma que não é compatível, meus irmãos, com a conservação da pureza do nosso coração, deve ser negado. Deve ser. Aquela mulher, meus irmãos, não tinha internet, não tinha essas coisas que a gente aqui enumerou, mas eu creio que ela tinha consciência e a convicção do perdão para nortear sua vida no caminho da purificação. Eu creio que aquela mulher não queria outra coisa. Eu quero é ser santa, eu quero é ser pura. E a instrução bíblica, muito embora os apóstolos não utilizem, sede santos constantemente, mas na Bíblia, toda vez, ou na maioria das vezes, que algum dos apóstolos abre a epístola, ele geralmente, mas Paulo usa assim, aos santos que estão ali, aos santos que estão acolá, aos santos daquela região. Por que Paulo usa o termo? Porque ele está crendo que ali esses santos são aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus e que estão purificados no seu coração, vivendo a purificação. Ora, irmãos, essa mentalidade da mulher deve ser a mesma que deve nortear as nossas vidas. Se a gente não tiver isso, a consciência do perdão, nada vai valer a pena. A fé não vale a pena para você, não. Se você está aqui porque não tem para onde ir, não é esse o objetivo de estar aqui. Porque se você estiver aqui com essa razão, você está perdendo tempo, você não vai encontrar o que quer. Pastor, você está me expulsando? Estou apenas sendo realista com você mesmo. Não estou querendo enganar ninguém, mas se alguém quer estar aqui para buscar as coisas de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Inclusive essa mudança radical, por querer ser puro, por querer ser santo. Rapaz, eu quero ser santo, por que o mundo não me aceita do jeito que eu quero ser? Você quer ser santo, você quer ter uma roupa bem aqui, por que o mundo não quer aceitar você como é? Porque isso incomoda. Porque isso ofusca,
cria nele uma expectativa de juízo. E eles querem calar você porque é alguém diferente, que está inquietando a vida dele. É muito fácil resolver esse problema. Pastor, já sei, olha para as igrejas liberais que eles estão... Não, senhor, igreja liberal não é referencial para ninguém. Se ele está incomodado, ele aceite Jesus e passe a viver como a gente vive. E passe a desfrutar desse prazer e do desejo de abnegação. Porque todo crente que quer ser purificado, ele tem o desejo de abnegação. Custe o que custar, pese o que pesar na vida dele, ele tem desejo de alterar. Ainda que sofra no seu coração, ele vai se dedicar com força, com tudo. Apesar da força, a graça de Deus favorece a gente. Você não está sozinho, não. A graça de Deus lhe empolga. E eu gosto de dizer isso. A graça de Cristo, meus irmãos, faz a gente sorrir em meio à tristeza. A graça de Cristo faz você esquecer a fome na hora que você está passando necessidade. A graça de Cristo, meus irmãos, faz você ter esperança quando você está desempregado. Quando tudo não dá certo, você sabe que Deus vai conservar você até o fim, até o dia que Ele quiser que você fique. Ou seja, com Deus nada falha, com Ele nunca falha. A gente precisa guardar esse sentimento, meus irmãos, e entender que há prazer na vida espiritual de Cristo. Afinal de contas, por que os apóstolos se alegravam porque eles eram perseguidos por causa do nome de Jesus? Porque eles tinham prazer na graça de Deus. Cristo estava distante, mas eles estavam sofrendo aqui. Mas eles sofriam por amor a Cristo e sentiam o favor de Deus maior sobre as suas vidas. É isso que eu estou dizendo. Quanto mais sofrimento, mais a graça de Cristo está presente. Quanto menor sofrimento, menor graça de Cristo será sobre você. Quanto maior o desafio, maior a graça de Cristo será com você. E eu digo, para as grandes coisas, meus irmãos, que vêm contra nós, para Deus, Ele reage espiritualmente contra elas com coisinhas. Quem foi que desafiou o povo israelita e o povo se acovardou? Golias. Nessa altura aí, 3 metros, quase 4 metros de altura aí. Pastor, você não tinha medo de um homem dessa altura, não? Claro. Claro, falando da linguagem humana, ou você não tem? Principalmente acaba desse daí vindo bater na gente. Mas se eu vou na força do Senhor, o medo desaparece. Aí, como o homem, o desafio do mundo era tão prepotente diante do povo de Deus, Deus manda Davi, um brochote reto, cabelo ruivo, diferente, à exceção de todo o povo. E aí, Senhor, como é que eu vou lutar? Saul tem que botar aqui a armadura no homem. A armadura não encaixou, a armadura do mundo não encaixa, não. Não queira lutar a luta contra o mundo com armas desse mundo, não, irmãos. Lute com armas espirituais. É com armas espirituais. Davi ficou ali meio engasgado não, ficou meio ali engolido pela armadura e disse: eu não quero isso não. E vou aqui do jeito que eu sempre vou, para o meu dia a dia. Enfrentando como enfrento as coisas todo dia. Ele não viu se era um leão, se era um urso, se era um lagarto grande ou se era um gigante. Ele foi como ele foi para o dia de trabalho normal. Sem medo, sem angústia no coração. Para ele era normal encarar aquilo daquele jeito. A arma dele, uma funda, algo próximo ao estilingue, a baladeira da gente, e 5 pedrinhas, seixo de rio, pequenininha. Que ele usava, sabe para quê? Para afugentar os animais que queriam abocanhar as ovelhinhas dele. Pedrinha de rio,
Uma pedrinha de nada, diante de um gigante daquele, não fazia nem cosca, irmãos. Mas o que fez a pedrinha de nada fazer algum efeito na testa de Golias foi a graça e o poder de Deus. O desafio pode até querer abocanhar a gente. A reação da parte de Deus vem em forma mínima. Mas se prepare, que a forma mínima faz o gigante cair por terra. Por isso eu creio, meus irmãos, na providência de Deus. E eu vou dizer, quando Jesus perdoa e a pessoa entende, ela rega os pés de Jesus com lágrimas e enxuga com cabelos. Quando Jesus perdoa a pessoa e ela entende, ela dá metade dos seus bens aos pobres e restitui 4 vezes mais aqueles a quem tinham defraudado. Quando Jesus, meus irmãos, perdoa e a pessoa entende, ela deixa de perseguir a igreja para ser perseguido. Quando alguém, meus irmãos, quando Jesus perdoa e a pessoa entende, importa que ele cresça e que você diminua. Quando Jesus perdoa e você entende, irmãos, ela diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sinta o perdão de Deus na sua vida. É o passo inicial da carreira cristã, mas é aquilo que vai nortear você pelo resto da sua vida. Você é perdoado, você é purificado, você está íntegro na presença de Deus. Deixe de lado todo embaraço, não olhe mais para trás, siga para adiante, para o alvo da soberana vocação. Vamos ficar de pé nessa manhã.